Fala, gente, muito bom dia. Todos me ouvem bem? Bom dia, ouvimos muito bem. Hein? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Eduardo Roosevelt, eu sou diretor aqui da Associação Nariz Solidário, cumprido também aí a meta de audiodescrição. Eu sou uma pessoa de 36 anos, branca, estou utilizando uma camiseta azul com a logo do projeto. Estou usando óculos e atrás também tem um banner com as informações. Gente, muito bom dia novamente, muito obrigado por todos vocês que estão aqui. Esse projeto é muito importante para nós. A gente vai ter aí 2 dias de muitas trocas importantes. Digo para vocês também, já que, caso necessidade, nós temos a intérprete de Libras, vocês podem procurar o fixado. Gi, se você puder escrever ali também no chat. Vocês podem fixar o Nariz Solidário Comunicação. E aí vocês vão ter as 2 intérpretes nossas, maravilhosas, a Bela Lustosa e a Viviane. Vai estar com a gente durante todo esse período. Nós vamos realizar trocas também a cada 20 minutos. Né, meninas? É isso, né? Também temos aqui a Giovana Paula Dilger, que está aqui na produção com a gente, aqui do Nariz, caso alguém precise. A Poli Riso, lá de São Paulo, do Bom Humor. Também temos o Henrique, também aqui no background com a gente. Tá bom? Hoje a dinâmica vai ser... acho que todos vocês receberam o cronograma, vocês podem colocar aqui também no chat da onde vocês estão e de qual grupo e de qual cidade. Então, qual grupo e qual cidade, tá, que vocês atuam, só para a gente ir trocando um pouquinho aqui no chat. Mas já digo para vocês que eu estou muito feliz com a quantidade de pessoas que a gente tem, de lideranças interessadas em trazer algo novo para os seus grupos, trazer mais qualidade para o trabalho que a gente realiza dentro de contexto de saúde com a arte, mas que tem um lugar da gestão muito importante que a gente precisa trabalhar, tá? Enquanto vocês colocam aí no chat, eu vou trazer aqui um pouquinho uma apresentação muito rápida, que hoje a gente vai ter uma convidada especial, com uma fala inspiradora bem no início, e acredito que vocês vão curtir muito essa fala. Enquanto isso, gente, só para quem não sabe, está chegando novo aqui nesse projeto pela primeira vez. Nós somos uma organização desde 2014, a gente existe. A gente começou como quase todo mundo, né, de forma bastante amadora, cometendo diversos erros, e aí a gente foi aprendendo o que era o trabalho do palhaço e do hospital, o que era o voluntariado, o que era uma gestão nesse contexto que é completamente diferente. Eu já tinha vindo do business e comecei a entender, dentro do terceiro setor, quais eram as lacunas, as oportunidades e o que a gente poderia fazer para melhorar o que a gente faz, né? E hoje eu tenho muito orgulho de dizer que é o meu trabalho, né, eu vivo disso, eu construo projetos, a gente consegue gerar empregabilidade, consegue gerar realmente soluções para diversos contextos, e o motivo desse encontro, o motivo desse projeto que a gente tem com as lideranças, não é para trazer de forma alguma uma perspectiva de que nós sabemos e nós conduzimos algo pelo nosso olhar. E vocês vão entender aqui nessa apresentação prévia que esse encontro ele também é construído com diversos outros grupos, diversas outras lideranças, mas que a gente decidiu por puxar para tornar realmente possível, porque a gente entende que o recurso, ele demora, ele é burocrático, então necessita ter alguém puxando esse vagão, mas que é composto, né, por todo mundo, tá bom? Bom, vamos lá. Então, esse encontro, só para que vocês saibam, a gente já está na quinta edição, ele acontece online e pretende sempre ficar nesse formato, porque ele democratiza
e leva para mais gente em vários lugares. É só ter um celular na mão, a gente consegue fazer com que isso aconteça. Se fosse presencial, seria um pouco mais difícil de isso acontecer por todos os custos e dificuldades que a gente tem dentro de um grupo voluntário. Tá? Então, só quero passar um pouquinho com vocês do como que isso começou. Em 2020, nós já participávamos de algumas lideranças a nível país, com outros grupos já bastante conhecidos, mas que falava-se muito sobre a arte em si. A gente ia lá, conhecia pessoas muito famosas, que a gente tinha como referência, mas a gente retornava para casa e não sabia muito o que fazer com aquelas informações, e de certa forma até se sentia um pouco frustrado ou inspirado, né? Então cada um tinha uma reverberação do que acontecia ali, mas eu entendi nesse tempo todo que eu fiquei, né, ali nessa liderança junto com esses outros grupos, que existia algo a ser falado que não estava sendo explorado, que a gente, inclusive, em 2019, já tinha ganho um prêmio de melhor gestão aqui do Paraná, e a gente começou a olhar mais para isso, né, na parte de voluntariado, e aí, em 2020, a gente decidiu ali criar o primeiro encontro focado em lideranças que trabalham com grupos voluntários e mistos. Se o grupo ele for 100% remunerado, a gente não trabalha, porque daí é um outro aspecto. A gente realmente vai trabalhar com quem tem as dores do voluntariado e que entra por outro viés, muitas vezes não tem recurso. Então, lá no primeiro encontro que a gente fez, 2020, nós fizemos em parceria com doutores Palhaço, SOS Alegria, lá de Ponta Grossa, o Bruno e Michele, pessoas que, assim, eu tenho o maior carinho, foram uma das primeiras a abrir as portas para a gente começar. Fui lá fazer um benchmarking com eles, para entender o que eles faziam, e eu trouxe muitos aprendizados. E aí, ali a gente teve, né, outras organizações que contribuíram com esse evento. Lá no início, era colaborativo 100%, porque a gente não tinha recurso. Então, nós cobrávamos um valor das lideranças para que a gente conseguisse pagar os custos, e os palestrantes acabavam entrando de forma voluntária e tal. Então, ali no primeiro a gente teve, né, diversos temas. Então, a gente teve a Atados, que é uma ONG que trabalha com o voluntariado, fazendo um match com as empresas, a nível país, bem sério, bem grande. Depois a gente teve também ali o Marcelo Marcon, que ele trouxe um pouco ali aquele aspecto da pandemia. O Bruno e a Michele também falaram um pouco sobre o processo seletivo. A Nádia Moraes, que na época era a coordenadora artística nossa, também trouxe um pouco essa questão da saúde na gestão. Depois falamos da Fernanda Andreasa sobre jurídico dentro de uma organização social. Veio também a Camila Encanto, que retorna agora nesse encontro, né, para falar sobre esse aspecto da gestão dentro da arte. E nós tivemos uma mesa também composta aí por algumas pessoas, inclusive, que vocês conhecem aqui, para debater essa arte do palhaço versus voluntariado. Depois do segundo, a gente foi diminuindo um pouco a quantidade de palestras, a gente entendeu que precisava ser mais denso alguns assuntos e menos diverso, então a gente tinha que segmentar um pouco mais, e todos os encontros a gente fez com pesquisa. Então, a gente abria um fórum, mandava para todo mundo, as pessoas diziam qual eram as dores, e aí a gente ia construindo pela perspectiva de quem nós tínhamos de parceria, e tínhamos disponíveis também dessas informações, e o que a gente conseguia meio que mesclar em tudo isso. Então, não era um processo tão simples, mas a gente tinha essa questão, tá? E aí, no segundo, a gente entra em 2021, uma perspectiva, por exemplo, a gente trouxe o James Marins, que é do Instituto Legado aqui, que ele trouxe o movimento transformador massivo, então foi algo para falar sobre o impacto gerado pelas organizações de forma mais profunda. Para quem não conhece, o Instituto Legado, ele forma organizações a nível país, é um prêmio, também uma premiação, que nós já participamos. Depois nós trouxemos a Grazi Calazans para falar sobre projetos, o princípio ali, né, de como construir. O Hudson Zanoni falando sobre as oportunidades no cenário digital, então aqui a gente estava no ápice da pandemia. Trouxemos alguém de fora, né, que foi a Ilana Levi, lá da Colômbia, para a gente entender esse aspecto do voluntariado
em outros países, porque às vezes a gente tem a impressão de que tudo que é de fora, tudo que é de outro país é muito melhor do que o que a gente faz no Brasil, e a gente foi entender que tem as suas singularidades e particularidades, mas todo mundo às vezes tem os mesmos problemas quando você trabalha com voluntário, independente do país. Falamos também ali com o Alexandre Penha, né, como criar uma lógica de treinamento eficaz, e que ele é um cara que dá muito curso para muitos grupos, tanto ele quanto o Hudson, né, então eles trouxeram essa perspectiva aí mais macro, e o São Felice, né, que na época ele estava dentro da Santa Casa, hoje ele é diretor financeiro aqui da ONG, e também é do Grupo Marista, e lá ele fazia parte da área de captação de recursos, e foi o principal responsável para que a gente criasse o nosso primeiro projeto de lei de incentivo, e então eu devo muito a ele, assim, a essa parceria que a gente tem, e ele trouxe como construir esse relacionamento sólido com os hospitais, como os hospitais entendem, né, a nossa chegada e como é que a gente poderia contribuir. Depois, o terceiro, a gente foi trazendo também a mesma perspectiva, já que a gente inclui mais um grupo ali na produção, né, então, antes a gente trabalhava com a gente mais um, aqui a gente trouxe mais um, né, então foi o Bom Humor que permanece com a gente até hoje, a Trupe do Riso, então são mais olhares trabalhando para que a gente construa um evento cada vez melhor, tá? E aí, nesse evento, a gente trouxe, então, ali uma fala sobre propósito, já com a Sara, que é do projeto Gaia, um projeto muito forte, que, se eu não me engano, ela é de São Paulo. Depois, impactos em liderança capacitada, com a Maria Rosa, né, então ela trouxe um estudo também para a gente entender sobre essa perspectiva de dados, né, o que a gente poderia fazer. Construindo relacionamento com os hospitais, aí eu trouxe isso também, né, do que a gente faz aqui, trazendo cases. Depois a gente teve uma mesa de cases sobre engajamento de voluntariado, falando também sobre captação de recurso com a Fernanda Eberle, do Projeto LIA, a importância de relacionamento de impacto com o Luiz Hamilton, que é da ACID, eu fui da ACID também, né, que é uma ONG que trabalha dentro da causa da pessoa com deficiência, e a Elisângela Venturini, que é do Instituto Martinelli, que trouxe também o olhar das empresas quando ela apoia um projeto, e trouxe muitos materiais e ferramentas para a gente também. O quarto encontro, aí aqui dá para vocês notarem que a gente para acontecer a cada 6 meses, mas como a gente escreveu esse projeto depois em lei de incentivo, a gente queria que todos tivessem acesso de forma gratuita, então demorou um pouquinho para a gente conseguir trazer a quinta edição, né, e a quarta também a gente foi dando um delay à medida que a gente foi organizando, e a vida também, né, às vezes a gente não consegue manter a agenda, tá? E aí aqui no quarto encontro, a gente já teve uma mudança muito significativa, entrou os doutores Atipalhaços também para ajudar a gente, mas a gente trouxe o Na Prática, que inclusive foi uma ideia da Poliriso, falou assim, Du, por que em vez de trazer só palestra, por que a gente não começa a colocar isso mais em prática, que foi uma solicitação também de todos, né, que vinham, né, trazendo as pesquisas. Nós tivemos o apoio da Fomenta, que também é uma organização que trabalha com múltiplas metodologias dentro do terceiro setor, com organizações da sociedade e também com empresas, tá? E aí, aqui, na prática, o que a gente fez, então? Então, a gente trouxe os grupos mais para abrir fala, então, por isso que a gente não trouxe diversos palestrantes, a gente quis fazer algo mais próximo mesmo, então a gente começou lá com o pitch dos grupos, cada um falou um pouco sobre o teu grupo, depois a gente foi fazer junto com esses grupos um mapeamento de oportunidades de retomada, então a gente fez um grande documento com as iniciativas que cada um estava fazendo em sua cidade, para que a gente pudesse compartilhar e adaptar a realidade de cada grupo, então foi bem legal isso aqui. Depois, no segundo dia, nós trouxemos a estratégia de prática de gestão, e também falamos novamente sobre o processo seletivo. Então, foi algo mais esmiuçado, trabalhamos o análise SWOT, né, que é o do mapeamento das oportunidades, fraquezas e assim por diante, né, então foi um encontro bem interessante, e aí a gente chega com muita alegria no quinto encontro, já com intérprete de Libras, já com um evento um pouco mais organizado, ele tendo uma gratuidade, conseguindo ampliar um pouco mais isso para
vocês, né, com o apoio de leis de incentivo à cultura e de diversas empresas aí que acreditam também nesse impacto. E aqui também é um case para que vocês se inspirem também para criar movimentos dentro dos grupos de vocês que tanto gerem recurso interno e que também ampliem a nossa capacidade artística e de impacto na sociedade e para o grupo também, tá? Então, aqui, nesses 2 dias, nós voltamos àquela característica de palestra, né, até porque no projeto incentivado ele vem com um outro formato e a gente muda, né, o antes de ter recurso e o depois, ele vem com uma característica um pouco diferente. Então, tudo que a gente vai trabalhar é ligado à gestão artística, focada e com pessoas que têm amplo conhecimento e experiência em suas áreas. Então, hoje, daqui a pouquinho a gente tem a fala inspiradora, mas depois a gente traz o Rodrigo Rublenho, que é coordenador da Sociedade do Riso, também o Palhaço Vira-Lata, amplamente conhecido, que é uma baita de uma experiência, com gestão também de grupos voluntários. Depois o Marcos Felice, que hoje está também no Grupo Marista, traz as possibilidades de ações artísticas dentro do contexto de saúde, complementando ali também essa estrutura de formação que o Rodrigo vai trazer. A Poli, ela vai falar sobre uma estrutura básica de projetos. Vocês podem ver que às vezes a gente parece que chove no molhado, mas cada vez que a gente traz alguém para falar sobre o assunto, mesmo que ele já tenha sido falado, é uma nova perspectiva, há atualizações, há outras formas de fazer, porque isso muda o tempo inteiro, tá bom? E a nossa percepção também, de, a gente achava que era desse jeito, e agora a gente acha que a gente pode complementar, então a gente vai melhorando a cada encontro, tá? E amanhã, a gente tem ali uma boas-vindas também, começamos com o engajamento de voluntários na arte, que vai ser com a Camila Casagrande, do Instituto Encanto. Essa menina é incrível, assim, o que ela faz, já falei para ela, assim, que eu admiro muito o trabalho que ela faz aqui em Curitiba, junto com as comunidades, favelas, né, com arte. O Thiago Garcia, que ele é gerente de marketing da VR e também o apoio de marketing nosso, ele vai falar sobre traduzir a sua arte para leigos, o que seria isso? É o vulgo storytelling, mas como que a gente olha para o que a gente está fazendo e agrega valor, porque é muito comum a gente olhar para o que a gente está fazendo e as pessoas romantizarem, até mesmo a gente, e na hora que a gente vai pedir um recurso, querer fazer algo mais organizado, a gente não consegue. E depois, a Suelen Rocha, que também é um apoio em marketing nosso, mas ela é especialista em comunicação, foi gerente da Santa Casa ali na parte de marketing durante muito tempo, então tem uma expertise incrível nessa área, e vai falar para a gente um pouco sobre como construir um portfólio também para conectar com os hospitais. Tá? Então, aqui os últimos números, né? Então, esse encontro teve aí, título aqui, esqueci de colocar ali, já teve aí em mais de 20 estados, mais de 20 grupos passaram por aqui, em 60 horas de palestras, resumido em 30 participantes, né, palestrantes, e mais de 200 lideranças já estiveram conosco. Beleza, gente, falei bastante. Eu queria aqui convidar a Aline, que vai trazer uma fala para a gente, uma fala aí de uns 15 minutos. A Aline Cordeiro, se vocês quiserem até fixar ela aí, mas ela é uma parceira nossa aqui de Curitiba, ela é responsável pelo voluntariado da FEAS e do Hospital do Idoso aqui de Curitiba, mas a FEAS é uma fundação que cuida de várias unidades aqui, as UPAs, as CAPs, as UBSs também, e que nos acolhe, e que a gente construiu um relacionamento muito bacana, e o olhar dela chama muita atenção da gente, tanto que nem estava programado, a gente chamou ela para um esquenta, e ela falou algumas coisas que eu nunca tinha ouvido. Eu falei, nossa, gente, mas por que você não está nesse evento? Então, eu queria chamar aqui a Aline. Aline, seja muito bem-vinda, ela é tua, e espero que as pessoas possam aí absorver tudo que você tem para falar. Olá, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Oi, Antivim. Sim, muito bem. Tudo bem, pessoal, bom dia. Então, como o Edu antecipou, meu nome é Aline, hoje eu coordeno o serviço de voluntariado do Hospital Municipal do Idoso, que é administrado pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde.
Eu queria primeiro agradecer o convite para esse encontro. É muito bacana ver tantas pessoas interessadas mesmo nessa formação, em levar esse tom, né, para o voluntariado. Então, só para contextualizar vocês, nós, do Hospital Municipal do Idoso, somos uma instituição 100% SUS. E, dessa forma, um dos nossos pilares é atender completamente a Lei 8080, que é a lei da instituição do SUS, e a integralidade do cuidado faz parte disso. Dito isto, vem a necessidade de um serviço de voluntariado, porque hoje toda assistência que é prestada, ela é prestada de forma técnica, e os voluntários trazem esse olhar diferente. A nossa experiência do hospital, como o Edu citou ali, é com o grupo do Nariz Solidário, né? Mas a minha fala vem muito de encontro com o nosso cenário geral da palhaçaria hospitalar. Quando a gente se preocupa com o paciente no todo, no emocional, porque o processo de internamento, gente, ele interfere muito na vida da pessoa, no dia a dia, naquilo que ela está acostumada a fazer. E é de conhecimento geral que quando a gente está muito focado numa coisa, a gente esquece o restante. Hoje, quando a gente tem a visita dos palhaços, eles tiram o foco daquilo, e de uma forma muito respeitosa. O palhaço não interfere na rotina do hospital, no cuidado que está tendo ali, nas rotinas e tudo mais, mas ele traz leveza para esse dia, ele traz humanização para esse atendimento. Então, hoje, quando a gente fala, houve um tempo na fundação, no Hospital do Idoso, em que eu precisava buscar espaço para os voluntários estarem presentes, para os palhaços estarem presentes. Hoje, os palhaços são requisitados para fazer parte do cuidado. Então, quando a gente fala disso, a gente vai muito de encontro com a ideia de prestar o cuidado, né, totalizado, pensando no emocional, porque a presença do palhaço, ela vai muito além daquele resgate da memória afetiva, essa memória afetiva que não necessariamente é a memória de infância. Quando eu falo de memória afetiva, eu falo de lembrar que vai além das paredes do hospital, que às vezes o diagnóstico que a pessoa recebe ali deixa ela prostrada, vai deixar ela só com um pensamento naquilo que não é vantajoso para nós, enquanto equipe de saúde, que ela tenha esse pensamento, que ela fique para baixo e tudo mais. E a presença do palhaço, às vezes, traz outro olhar para esse diagnóstico, traz outro olhar para essa pessoa. A gente já teve aqui várias vezes situações em que o paciente está prostrado, não quer mais participar das atividades. Nós temos na nossa equipe multi a terapia ocupacional, os físios, musicoterapeuta, tudo que para abranger esse cuidado total. E às vezes o paciente não quer mais, ele simplesmente está muito prostrado, o diagnóstico deixa eles assim muitas vezes. E a gente já viu o paciente querer sair do leito, querer andar para ir andar atrás do palhaço, ou para ir fazer uma contrapiada, porque o feeling é muito importante, né? Como o nosso hospital é um hospital do idoso, não atende só pessoas idosas, mas não temos crianças, por exemplo. Às vezes a gente pensa a palhaçaria como uma coisa infantilizada. E aqui se tem muito um cuidado dos nossos voluntários, nossos palhaços voluntários, para respeitar a idade daquela pessoa, respeitar o momento que ela está vivendo e, mesmo assim, tornar mais leve aquela experiência. Então, quando a gente fala de atender o cuidado total, eu preciso ter pessoas que tragam isso. E o palhaço faz total parte desse cuidado, do devolver o paciente para casa. Eu estava revendo, né, os vídeos da abertura, é muito gostoso rever aquilo, para mim olhar e falar, nossa, eu estava lá no dia que a gente fez esse vídeo, e da onde nasceu essa ideia, né, da gente ver a necessidade de expor. Então, por isso que o encontro é tão interessante. Para nós, enquanto instituição, e eu acho que eu posso falar pelos hospitais de um modo geral, é muito interessante ter a figura, porque ele faz um papel de ponte de comunicação. Às vezes o paciente, vai parecer repetitivo dizer que o paciente não quer mais a gente, mas às vezes o paciente que tem uma jornada
de hospital muito longa, ou tem um diagnóstico, às vezes, fadado a outras situações, ao cuidado paliativo, nem sempre o tratamento do hospital vai ser para devolver um paciente curado para casa. Então, geralmente, essas pessoas, a gente já tem uma dificuldade de chegar até ela. A comunicação é muito técnica, porque se faz necessário ser técnico para que a gente tenha certeza de que o paciente entende 100% o que está acontecendo com ele, e às vezes isso atrapalha um pouco o nosso vínculo, e os palhaços fazem parte dessa ponte. Muitas vezes é alguma coisa que a família, porque não é só o paciente, os palhaços, eles fazem um atendimento que é totalizado, ele é voltado para o paciente, voltado para a família. Então, às vezes, eles quebram o gelo de uma visita, de uma família que demorou para vir, ou algo do tipo. Então, é muito importante esse papel de ponte de comunicação. E quando a gente tem esse olhar, é inevitável ser um olhar romantizado, porque é maravilhoso, né? São os vídeos que a gente assistiu, é inevitável você olhar e falar assim, nossa, é muito amor, é muito lindo, mas vai muito além disso. E nós, durante a nossa experiência da pandemia, principalmente, nós vimos várias oportunidades de utilizar a palhaçaria no hospital, além da visita, além desse vínculo, desse momento da alegria, né? Então, hoje, o grupo que nos atende, ele faz parte também das nossas formações, das capacitações. A gente trabalha com a educação continuada no hospital. Então, hoje eles fazem parte disso, hoje são outros setores, não é só uma visita, que geralmente eles vinham em duplas, né? Porque tem todo um cuidado, tem todo um conceito. Então, eles iam em duplas e faziam as visitas. Hoje já não é mais assim. Além da visita, a gente inclui o grupo em várias situações de formação. Às vezes a gente está com uma dificuldade em alguma terapia ou alguma formação com a equipe, alguma comunicação. E daí a gente chama o grupo para conversar. O que pode ser feito para ajudar nisso? Como foi o caso que apareceu ali no vídeo que passou no começo, da mobilização do paciente, era uma dificuldade da equipe da físio, porque a gente estava lá chovendo no molhado, né, como disse Edu, trabalhando sempre, tem que tirar o paciente do leito, tem que fazer ele se mexer, mas às vezes a gente ficar só naquela mesma fala, aquela mesma capacitação falada, técnica, não vai surtir efeito. E a gente chamou o nariz, né, o grupo trouxe essa proposta, e foi um sucesso, todo mundo queria participar, todos os pacientes queriam correr. Então, isso é muito importante. A gente acaba estabelecendo uma relação que vai além da visita do voluntário no dia a dia da intervenção. Quando a gente fala de intervenção, pode ser uma coisa leve, é isso que o grupo traz hoje. Então, hoje a gente conta com eles na ponte com o paciente, na comunicação interna do hospital. Então, no Hospital Municipal do Idoso, onde vocês passarem, vai estar o grupo de palhaços voluntários, vocês vão ver muita coisa deles por aí, porque eles fazem parte dos nossos processos do hospital. E não foi diferente com a fundação, né? Então, hoje a fundação foi, além do Hospital Municipal do Idoso, a fundação também tem outras unidades, administra as UPAs, os CAPs, a UBS, o serviço Melhor em Casa, que é um serviço de saúde domiciliar, que é consagrado aqui em Curitiba. E a gente trabalha hoje, o Nariz está em quase, o grupo de trabalho voluntário está em quase todas as unidades da FEAS. E isso é muito bacana, porque leva a gente a um outro nível, né? Como o Edu citou ali. Mas, para chegar a esse outro nível, é muito importante essa formação. Só é possível hoje a nossa relação de confiança, porque o grupo que nos atende nos apresentou muita credibilidade com a formação e tudo mais. Eu não vou me delongar muito aqui. Eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês. Isso aqui me deixa muito feliz ter tantas pessoas interessadas em estabelecer essa relação. E como diz o poeta, que a beleza daquilo que você faz seja aquilo que você ama. Então, nunca, em tempo algum, ter toda essa disposição vai comprometer a beleza do trabalho do serviço voluntário, porque vai muito além de doar o nosso tempo, né? Então, eu queria desejar a vocês um excelente encontro, que seja muito proveitoso, e dizer que o hospital está de portas abertas, da Fundação. O Edu tem aí o meu contato.
E a Fundação está de portas abertas para trocar experiências. Aline, Sim, pode repetir essa frase maravilhosa, que a beleza... da beleza? É. Está bem ruim. Você quer que eu repita a frase, isso? É, só a frase. Que a beleza do que você ama seja aquilo que você faz. Lindo. Obrigada, Denise. Bom, pessoal, muito obrigada. Obrigada, Aline. Obrigada pelas palavras. E é muito importante para a gente perceber o quanto essa relação, né, o quanto a gente ser uma ferramenta de apoio para o hospital, né, faz a diferença no nosso trabalho. E é muito importante ter você aqui com a gente. A sua fala é muito importante, inspiradora. Então, muito, muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente. Palmas, todo mundo batendo palmas, que legal.